os 10 maiores erros que todo iniciante comete quando começa a anunciar e vender aqui na internet. Afinal, para você que não me conhece, eu sou a Nanda Canup. Se você quer aprender a vender todos os dias aqui na internet, esse canal é para você. E vamos combinar e alinhar aqui. Se eu te passar alguma informação que vai explodir a sua cabeça, foi uma informação útil, você vai dar um curtir. Assim, eu e o YouTube sabem que esse conteúdo é relevante para você. Então, chega de conversa, vamos para o primeiro grande erro que todo iniciante comete. E o primeiro grande erro que todo iniciante comete é, de fato, passar muito tempo escolhendo o produto. Nada, como assim escolhendo o produto? Presta muito atenção. Você vai entrar nas plataformas, vai começar a olhar aquele monte de produto, e aí você vai começar a olhar, olhar, olhar. Quando você perceber, quando você notar, já se passaram pelo menos de 30 a 1 hora e você não escolheu nenhum produto. Por quê? Porque você acredita que vai encontrar o produto perfeito. Pergunta como eu sei. Eu fazia exatamente isso. Eu passava horas pesquisando o produto perfeito. Quando eu achava que aquele era o produto perfeito, eu ia colocar para teste. Este produto não vendia ou ele empatava. Quando eu pegava um produto, olhava ali, já levava para teste, seguindo as métricas básicas, padrões básicos e afinal, o produto se testa, produto não se escolhe. Então você precisa levar este produto para teste. Então, quando você fizer isso, você tende a passar menos tempo escolhendo o produto, mais tempo testando o produto, que é aonde de fato vai acontecer os seus resultados. É da onde vem os resultados, é através dos testes. Então, para de passar horas escolhendo produto. Se você quer saber como escolher produtos, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um presente para você, um mini curso 100% gratuito de como eu faço para escolher bons produtos que vendem. Segundo grande erro, afinal, você já se inscreveu nesse canal? Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. O segundo grande erro é o funil de vendas de palavra-chave. Quero que você fique bem atento e fique aqui comigo. Presta atenção. Larga tudo, para de rolar outros vídeos aí, presta atenção. Ó, funil de palavras-chave. O que é isso? Quando você vamos até o buscador do Google e fazemos a pesquisa, nós queremos então pesquisar algo e o Google vai entender através dessa pesquisa, que é a palavra-chave, qual é a nossa intenção com aquela busca. Então, muitas das vezes, quando nós fazemos uma pesquisa, isso já demonstra uma intenção. E essa intenção, ela pode variar como? Pode ser apenas uma intenção, onde eu quero saber algo, onde eu fico buscando o que é. Então, o que é? Eu estou pouco familiarizado com algum determinado tema. Ou seja, o que é, por exemplo, um produto que eu estou vendendo. Então, o que é o Prodentim, certo? Então, o que é esse produto eu ainda não sei. Eu estou um total iniciante nessa jornada. Por exemplo, então, agora se eu falo assim, olha, quanto custa? Eu já estou muito mais familiarizado. Eu já estou quase assim preparado para comprar, porque eu já estou buscando preço. Eu já conheço o produto, já entendi o produto. Então, quando eu busco quanto custa o produto, eu já estou mais preparado para buscar. Agora, se eu busco assim, ó, benefícios ou efeitos colaterais, eu estou então o quê? Eu não estou tão preparado. Eu quero saber se esse produto tem algo que eu preciso saber antes de tomar a minha decisão de compra. Então, eu já estou propenso a comprar? Talvez sim, talvez não. Mas eu não estou com o cartão pronto para sacar. Entende? Então, aqui, em tese, eu ainda estou no meio da jornada. Eu estou ainda preparando para comprar esse produto. Agora, se eu pesquiso assim, ó, comprar comprar o Prudentinho, comprar o produto que eu escolhi para vender. Quer dizer, então, que eu já estou muito mais propenso a comprar. Agora, se eu falar assim, ó, como funciona? Eu já não estou tão preparado, eu ainda preciso de mais informações para tomar a decisão de compra. Então, acho que você já percebeu, já entendeu a nuance do que é um funil de palavras-chave. Toda vez que eu e você faz uma pesquisa, nós mostramos a intenção dessa compra e com a intenção desta forma que eu digito, que eu escolho esta palavra-chave, eu estou trabalhando num funil de consciência, num funil de vendas, onde se eu busco o que é, eu estou mais no topo. Se eu busco mais como funciona, efeitos colaterais, eu estou no meio. E se eu busco comprar, quanto custa,
aonde comprar, eu já estou quase preparado para compra, eu já estou no final da minha jornada. Eu preciso de poucas coisas para tomar uma decisão de fato de compra. Então, grande parte, e eu errei muito isso no início, era não ter esta consciência do níveis de consciência, dos níveis de palavras-chave, da forma como o cliente se comporta ao pesquisar o produto que eu estou vendendo. Então, é fundamental você fazer um bom planejamento de palavras-chave, você fazer uma boa busca de palavras-chave. Você vai passar horas nisso? Não. Fique no máximo de 15 minutos a 30 minutos analisando as formas que o seu potencial cliente busca, como ele procura o produto que você está vendendo. O terceiro grande erro acontece, e eu também já fiz isso, todos os erros que eu estou passando aqui para vocês são erros que eu cometi. Então eu já vivi e eu sei, então esse é os meus bastidores, a minha jornada. E o terceiro erro era o medo de investir. Quanto receio eu tinha de colocar o investimento ali na campanha. Então eu colocava numa média ali de R$ 30, o clique custava uma média de R$ 5, R$ 6 lá ali no início, quando eu estava fazendo as minhas primeiras campanhas, meus primeiros produtos. E eu queria que esse produto vendesse. Não vai vender. Você não investir, não colocar um orçamento certo, no ajuste certo, não vende. Não precisa ter medo de investir. Você precisa cautelosamente entender quais são as métricas, quais são os parâmetros. Qual é o parâmetro que eu recomendo para você? Teste até o valor do produto. Se a sua comissão do produto é de R$ 300, faça um teste até os R$ 300 ou uma média ali de 30 cliques, mais ou menos, para você entender que ali é mais ou menos o que você precisa para vender quando você acertou no primeiro pilar, que é a palavra-chave. Então, uma média de 30 cliques já é para você ver pessoas chegando ali até a página que a gente chama de checkout, que é onde a pessoa preenche os dados, ou até mesmo para você entender ali quantas pessoas chegaram na sua página, porque de 30 cliques, geralmente alguns vão se perder ao longo do caminho, não vão chegar até a sua página. Então, desses 30 cliques, quantos mais ou menos chegaram aqui na sua página? Então, este parâmetro de até o valor da comissão ou até 30 cliques para você entender essa jornada de clicou no meu anúncio, foi para a minha página de vendas, chegou até um ponto de querer clicar no botão e comprar. Essa jornada aqui tem que ter uma nuance ali da pessoa já interessada para comprar. Então, esta jornada aqui vai mostrar para você que a pessoa está que você acertou até então no seu anúncio e precisa de pequenos ajustes, mas o medo de investir. Então, esse é o parâmetro que eu estou dizendo para você que você tem que tomar em conta. Se você precisa dessa média aqui, de até o valor da comissão, até uma média de 30 cliques para começar a testar, se eu coloco R$ 30 por dia, esperando que eu vou ter aqui no final da semana alguma reação, alguma informação, não vai ter. Então você precisa tangibilizar isso, precisa matematicamente ir fazendo essa jornada. Então, o medo de investir tem te impedido de conseguir avançar no seu processo, na sua jornada. Então, esse é o grande terceiro erro. Não tenha medo de investir. Coloque a verba necessária seguindo os parâmetros que você já tem. De fato, se você não tem um mentor, se você não está sendo acompanhado, você subiu sua campanha porque viu um vídeo aqui no canal, recomendo fortemente clicar no link abaixo aqui para você, de fato, ter um mentor que vai te auxiliar, vai pegar na sua mão durante essa jornada. Porque essa é a forma que fez total diferença eu ter mentores, eu ter pessoas ao qual eu poderia tirar as minhas dúvidas e principalmente entender, né, dentro dessa jornada aonde estavam os meus erros, porque essas pessoas estavam lá para me auxiliar. Quarto erro é o aposta tudo e coloca o orçamento e o CPC lá no alto. Dentro dessas duas vertentes existe aquele que tem o receio de investir e existe aquele que é o que aposta tudo. Ele acha que a campanha vai vender só porque ele colocou um orçamento alto, colocou muita grana, deu dinheiro para o Google entregar para ele o anúncio, mas isso tende a fazer com que você gaste mais sem ao menos saber o que está dando certo ou não. Ou seja, essa verba, esse orçamento alto que você colocou, se você não souber fazer a análise e a otimização, você vai perder muita grana. Então, dosar também o orçamento e o custo por clique ou o custo do CPA vale muito a pena você segurar um pouquinho no início de testes o orçamento para você entender como funciona aquele produto,
Porque quando você colocar esse produto no ar, você precisa compreender quem é o público que compra este produto. Você precisa entender também a jornada de compra desse produto. Então, às vezes, o seu cliente vai precisar clicar 2, 3 vezes num anúncio para tomar a decisão de compra. Outras vezes, ele vai clicar e já vai comprar. Então, meio que já você tem um padrão, você entende as suas métricas. Então, você colocar muito verba no início, sem entender o padrão das suas campanhas, você tende a gastar muito dinheiro sem para coletar essas informações, mas sem fazer uma análise mais precisa. Meu conselho sempre é para você. Para testar o produto, siga as métricas de teste do produto. Não coloque orçamento a mais do que isso sem seguir os padrões. Você pode colocar muita verba, mas de fato só vai gastar dinheiro, só vai fazer Pix para o Google, porque certamente você não analisou as métricas principais, não analisou os primeiros comportamentos do seu cliente para tirar um padrão e fazer um investimento mais assertivo. No primeiro momento, na fase de teste, não é a hora de colocar orçamentos altos, mas sim observar os comportamentos, observar e criar e notar padrões para depois você de fato colocar mais investimento. Então, não adianta ser o topa tudo. Pergunta como eu sei o aposta tudo, porque eu fiz isso no início, colocando orçamentos altíssimos. Depois que eu fiz as minhas primeiras vendas, compreendi como funcionava, comecei a colocar bastante verba. Mas de fato não virava o jogo, porque orçamento não é o que faz o jogo aqui. Quinto erro: mexer na campanha hora a hora. Esse é muito clássico. E pergunta como sei. Fiz muito isso. Para vocês terem noção, eu andava com o computador pela casa para monitorar cada clique da campanha. Então, de hora em hora, de tempos em tempos, a todo momento, a todo instante, eu estava de olho na campanha. Eu estava olhando ali o painel do Google para compreender se já tinha recebido clique, quanto que era o custo do clique que eu tomei, quanto que já tinha gastado, qual que era a palavra que eu tomei o clique. Então, eu ficava ali de hora em hora mexendo com a campanha. E isso causa uma coisa terrível, terrível, uma ansiedade. O que que é a ansiedade? É você estar preocupado com o futuro. Então, eu estava preocupada que a campanha ia vender. Então, o tempo todo ali olhando, 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 isso causava uma sensação muito ruim. Logo, isso faz muito mal para você. Então, deixe Google trabalhar. Não precisa ficar de hora em hora, ficar ali o tempo inteiro na campanha, sendo vigia de cliques, que é o sexto erro, sendo vigia de cliques, porque se você ficar ali o tempo inteiro vigiando cliques, você vai sim tender a mexer na campanha achando que há algum problema e fica tranquilo. Se você está com a campanha travada, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo ou no card aqui para você aprender e analisar como você destravar a sua campanha, mas não mexa nas suas campanhas pelo menos por 24 horas. Deixe a sua campanha rodar, deixe o Google trabalhar. Sétimo erro é subir muitos produtos simultaneamente. Subir mais de 3 produtos simultaneamente já é muita coisa se esses produtos tiverem volume de busca um pouco mais alto. O que é um volume de busca um pouco mais alto, Nanda? Acima de 5.000 buscas ali já é um produto com bastante busca, bastante volume. Então é um produto que requer um pouquinho mais de atenção. Então sempre recomendo com você, sobe um produto, analisa como ele vai rodar, se ele vai rodar mais rápido, se ele vai ter mais cliques, mais impressões, mais rápido. Essa dinâmica é rápida. E aí, se sim, eu não te recomendo subir. Faz esse produto vender e começar a gerar ROI. Se não, tá um pouquinho mais lento, eu recebo poucos cliques no dia, aí sim você sobe uma segunda campanha. Mas subir vários produtos ao mesmo tempo, você tende a ter um grande problema lá na frente, que vai ser um problema de fluxo de caixa, porque você vai precisar de investimento naquela campanha. Então, é muito bom você analisar se você não está subindo muitos produtos simultaneamente, achando que se eu tenho muitos produtos, eu vou ter mais vendas, e de fato você vai ter mais vendas, mas isso precisa de fazer de uma forma estratégica. Se você não sabe como fazer isso de forma estratégica, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o método que eu utilizei para aprender a fazer toda a análise, toda a otimização, todo o processo de escala.
vai estar aqui na descrição desse vídeo para você. Então, saber fazer isso em momento estratégico vai fazer toda a diferença. Subir muitas campanhas é um erro fatal, principalmente para você que está iniciando, porque você vai ter um problema de verba lá na frente. O oitavo erro é otimizar a campanha sem ter dados conclusivos. O que é isso, Nanda? Quando você já faz a primeira venda, você já corre lá e começa a fechar as suas campanhas na idade, no dispositivo, nas regiões, você já começa a mexer na campanha sem ter um volume de dados consideráveis. Não é na primeira campanha, nem terceira venda. Não é na primeira venda e nem na terceira venda que você vai começar a otimizar a sua campanha. Você sim vai começar a analisar e entender o que está acontecendo na sua campanha, mas você não vai sair otimizando as segmentações dessa campanha. A única coisa que você vai fazer é analisar se você acertou no público. Isso já está também no vídeo aqui no canal que você analisa nas próximas 24 horas da campanha. Então presta muito atenção. Não otimize a sua campanha, porque você vai estragar o aprendizado da sua campanha e ela tende a entrar em aprendizado ou pior ainda, ela não precisa entrar em aprendizado, mas você otimizou a sua campanha, você tirou o padrão que o Google estava aplicando para teste de público, porque o Google vai começar a entregar suas campanhas para um determinado público. Quando ele começa a entregar para esse público, ele está aprendendo o comportamento desse público. Se você coloca uma informação ou tira uma informação, você está fazendo o quê? Você está falando para o Google que ele precisa também levar em consideração esta nova informação que você tirou ou incluiu. Logo, ele tem que entender se o que ele estava fazendo e continua ok. Senão, ele vai ter que ajustar a rota. E ao ajustar a rota, você fez com que uma campanha que talvez performaria muito melhor, porque ela já começou a vender, pare de vender. Então, não otimize a sua campanha sem ter um volume de dados conclusivos. Nono erro: pressa, pressa, pressa. Essa é a gente, grande, já merece um like. Se inscreve nesse canal e já merece um like, que isso vai salvar a sua vida. Pressa em analisar, em otimizar, em querer fazer as coisas acontecer. Quando você tem essa pressa em querer os resultados rápido, em querer otimizar a campanha rápido, querer fazer a venda rápido, tudo pressa demais, isso faz com que você tome decisões erradas. Você vai mexer na sua campanha no tempo errado, você vai colocar verba no momento errado, você vai sim subir a campanha testando várias coisas sem ter nada conclusivo. Você vai começar a colocar muita palavra-chave, porque você acha que está indo devagar demais. Você vai começar a incluir públicos de idade, abrir idade, fechar idade, vai querer mexer numa estratégia diferente. Essa pressa, querer fazer tudo muito rápido, subir muito produto, toda essa pressa faz com que você tome ações equivocadas. Então, relaxa, fique calma, acalma o coração, deixe o Google trabalhar. Precisa de tempo para aprendizado, precisa de tempo para maturidade. Uma semente, ela já, quando plantada, ela já não germina no mesmo momento. Ela precisa de um tempo de maturidade. Não adianta você querer acelerar as coisas que são naturais. Não adianta você querer que a árvore cresça em 1 hora, 2 horas, 3 horas e dê frutos sem esperar o tempo natural. Então, campanhas têm o seu tempo natural. Deixe o Google trabalhar, deixe esse tempo passar, deixe você aprender. Dê esse tempo para você aprender, compreender. E aí, a partir do momento que você passou pelo processo, você sim vai colher os frutos, vai ter o resultado. Mas a pressa não vai te ajudar. O último, 10º grande erro é você ter muito tempo de estudo e pouco tempo de aplicação. Ou seja, você está o tempo todo revisando, analisando e estudando, mas não está aplicando. Você já viu várias vezes a aula de subir a campanha, mas não subiu a campanha. Você viu várias vezes a aula de como escolher produto, mas não passou 30 minutos escolhendo um produto. Você ouviu várias vezes a aula de nível de consciência de funil de vendas e não foi subir a sua campanha, não foi planejar a sua campanha. Então você está aí intuindo, achando que você já deveria ter algum nível de resultado,
mas você ao menos aplicou um tempo adequado. Você ao menos separou pelo menos 10 horas de aplicação. E aqui eu estou sendo só exagerada para chamar a sua atenção. Mas se você estudou uma aula de como escolher produto, para agora, vai escolher produto e passe ali o tempo escolhendo produto, analisando o produto. Você assistiu a aula de como criar uma campanha? Não tem verba? Ah, não tenho verba agora. Vai subir aquela campanha do mesmo jeito. Vai treinar criar um anúncio todos os dias. Vai treinar procurar produtos todos os dias. Você precisa colocar todos os produtos no ar? Não, não precisa. Mas você precisa treinar. Você precisa pegar o seu conhecimento e transformar este conhecimento em um aprendizado. Para você trazer o conhecimento para o aprendizado, precisa existir o processo aqui no meio de aplicação. Quando você aplica, aí você tem a habilidade. Você passou por este processo. Agora você sim tem a habilidade para criar uma campanha. Não precisa voltar lá várias vezes na aula para assistir a campanha. Quando você vai fazer isso? Somente quando você já aprendeu e aí você vai passar para um segundo nível, que é um nível de melhoria. E aí sim você revisa as aulas para ver se você pode ajustar algum parafuso, mas não passe horas estudando sem ter a mesma intensidade na aplicação. Você não vai ter esses resultados que você acredita que já poderia estar tendo. Presta muita atenção. Nós passamos por 10 grandes erros que todo iniciante comete e que de fato eu cometi todos eles. Eu passei muito tempo escolhendo produto, eu errei no nível de consciência, o medo de investir no início, depois perdi o medo e fui o aposta tudo, achando que com muito orçamento alto, com muita verba alta, CPC alto, eu ia vender. Depois, eu errei muito em ficar mexendo muito nas campanhas, então ficava de hora em hora olhando campanha. Como eu era o vigia de cliques, logo eu mexia muito nas campanhas. Depois, subi muitos produtos simultaneamente, achando que eu ia vender muito rápido. Otimizei a campanha, tendo 2, 3 vendas, eu já ia otimizar a campanha. Muita pressa em querer o resultado e fazer as coisas acontecer. E último, estudava muito, achava que deveria já ter vendas, mas estava aplicando muito pouco. Então já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, assim você vai ser notificado quando tiver vídeos novos aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo que eu separei para você aqui do canal.